Pessoal, então, vim falar um pouquinho para vocês aí sobre as principais alterações procedimentais no procedimento comum no novo Código de Processo Civil, né? Na verdade, esse código que inovou bastante na alteração do procedimento, né? As coisas e os atos processuais não vão andar exatamente como andavam ou começaram a andar em 1973, né, com o Código de Processo Civil, né? Porque se busca agora a efetividade processual, né? Se busca a economia, a celeridade, vendo o processo como um meio instrumental para a solução de conflitos, né? Analisando o processo, então, pela sua instrumentalidade. Quer dizer, nós aceitamos um processo que, em tese, seja capaz de alterar as relações de direito material. É um processo que seja capaz de impactar no âmbito das relações de direito material. Será bom? Olha, em tese sim, mas depende de um elemento aí fundamental, né? Denominado ser humano, né? Então é esse cara aí que vai ordenar, porque na verdade não adianta a gente escrever qualquer coisa, né? Se a gente não está tendente a cumprir, né? A aceitar, a mudar a cultura, né? Então dentro dessa... Não adianta fazer uma sociedade, às vezes os sócios vêm assim, como é que a gente faz sociedade? Dá botar essa cláusula primeira, essa segunda, essa terceira, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquele outro, dá vontade de dizer, mas tu quer mesmo ser sócio? Né? Porque não adianta que tu vai escrever, né? Adianta a tua atitude, né? Porque pode escrever qualquer coisa, né? Se vai ser cumprido ou não, né? É a posição da parte do advogado, do magistrado, dentro dessas alterações procedimentais, beleza? Então a gente vai fazer assim, eu vou passar alguns slides aí que são os artigos. Talvez nem todo mundo consiga ver, assim, porque às vezes fica um slide cheio, né? Um pouquinho mais reduzida a letra. Então eu só vou falando o número do artigo, se você quiser anotar, porque na verdade assim, ó, do artigo 1º ao final da parte do procedimento comum, antes da sentença, né, até as provas, essas são as principais, as mais significativas alterações, certo? Nós vamos ver que tem uma influência muito grande aí por parte da advocacia. A advocacia ganhou muita coisa pelo novo Código de Processo Civil, porque ela também teve uma pressão enorme pela aprovação do novo Código de Processo Civil, ela participou ativamente, né, na elaboração, então você vai verificar normas muito próprias para a advocacia, favoráveis a ela, né? Talvez assim grandes reclames da advocacia que agora estão contemplados aí em termos de normas processuais e procedimentais. E também teve a parte da participação da magistratura, né, que incluiu alguns tópicos importantes aí no âmbito da alteração do processo, belezinha? É esse basicamente a estrutura aí do nosso encontro. A gente começa então pelo artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, né? Na verdade ele não é uma grande inovação, é só uma pontuação de ideias, né? A ideia do artigo 3º, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil, se aprovado como está, ele vai dizer assim, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O que em tese até já é feito, né? Até já é feito, né? A ideia de conciliação. Porque na verdade o que o Código quis foi aproximar as partes no início do processo, né? E numa tentativa um pouco mais efusiva de conciliação, né? Porque hoje os meios de conciliação a gente encontra bastante no Juizado Especial Cível, né? No JEC propriamente, né? Mas na Justiça Comum, para você sentar na frente da parte, né? Para tentar falar com ela, conciliar, porque senão é escrita só, né? Talvez depois de um ano que o processo está tramitando, eu requerer a audiência de instrução e julgamento, porque talvez venha a sentença sem a parte ter um contato mínimo com a parte adversa. Por quê? Porque eu não tenho pauta, só vou marcar a audiência se alguém requerer oitiva de testemunhas, então tem um distanciamento, é exatamente isso que busca. E aliás, quando tem a audiência de instrução e julgamento, tem aquela pergunta efusiva do juiz, assim, que permeia toda a audiência, né? Há possibilidade de acordo? Não havendo, passamos oitivas às partes. Então, aquela coisa assim que, nossa, agora é a hora, né? Eu vou fazer acordo, né? Aí vem o juiz, a possibilidade de acordo. Né? Então, não por culpa dele, né? A pauta dele está lotada. Né? Então, a estrutura é de todos, né? A culpabilidade aqui envolve a todos. Então, se buscou alterar, né? Quer dizer, o meio mais efusivo para conciliação num procedimento é, se tiver audiência, essa pergunta.
Né? Então, que em tese não envolve ninguém, né? Não guarda relação. Depois de 1 ano e meio que eu entrei com a ação, vai ter aquela audiência, né? Então, é complicado. Então a cultura processual mudou, né? E, de certa forma, a gente vai ter que se adaptar a essa cultura processual, né? Um dos elementos importantes aí, fundamentais, é a fila para a sentença. Está lá no artigo 12 do novo Código de Processo Civil, denominado fila para a sentença. Quer dizer, os processos conclusos para a sentença vão entrar em fila. Não haverá mais o critério de, eu vou pedir para o juiz julgar antes o meu processo, porque tem uma certa urgência e tal. Se eu quiser isso, eu tenho que alegar, fundamentar, e o juiz vai ter que decidir. Porque, em tese, todo processo que é concluso a partir de encerrada a instrução e julgamento, salvo algumas exceções, que nós podemos verificar assim, uma tramitação preferencial, uma questão de urgência, medicamentos, né? Mas, de regra, os processos vão entrar em fila de conclusão. Ordem cronológica de sentença, a partir da conclusão. Isso conduz a uma ideia de uma maior justiça e celeridade na resposta judicial, porque faz com que pare de, vamos dizer assim, o cliente do advogado, né, ou o próprio advogado tenha uma resposta, né? Porque hoje o meu cliente liga, quando é que vai ser julgado? Eu digo, olha, talvez amanhã, mas talvez em 2023, né? Não sei, né, quando vai ser julgado. Mas o juiz não tem prazo? Tem prazo, né? 10 dias para a sentença, né? Mas já passou, né? Já passou, só que ele não tem penalidade, né? Tem penalidade por perder o prazo. Então, agora, quando o cliente ligar, eu vou dizer, olha lá no site, né? Porque isso é público, vai ter que ser divulgado, né? Olha lá no site e vamos ver em que... tem 50 na tua frente. Então, vamos esperar ele julgar esses 50 aí, depois a gente chega, né? Então, há uma medida própria de racionalidade no âmbito da sentença, certo? Então isso se busca, o que se buscou aqui? A ideia é uma transparência, né? A ideia de não ter privilégio na sentença, em termos de julga antes o meu, né? Porque é mais importante, porque eu fui falar com o juiz, né? Então essa é a ideia própria. E o artigo 12 ele não exige somente a ordem cronológica, ele exige que seja divulgada a lista. Então dê um trabalho a mais para o Poder Judiciário, né? Vai ter que ter gente trabalhando no cartório, né? Não sei como é que o cartório vai receber isso, né? Porque às vezes tem faltam tantos servidores aqui no cartório. Vai sobrar para quem? Estagiário, né? Estagiário do cartório vai ter que... Vou fazer estágio no tribunal, né? Vou fazer lista de processos, né? Então, o parágrafo 1º vai dizer, a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Então vai ter uma divulgação pela internet de ordem cronológica. Aí há um certo controle sobre a demora no julgamento por parte do juiz. Não julgar o que é mais fácil, mas julgar aquilo que está em ordem cronológica, certo? Essa é a ideia. Vai ser respeitado? Olha, se a magistratura não respeitar, o Poder Judiciário não respeitar, certamente vai ter uma pressão muito grande por parte da advocacia, né? Então, obrigatoriamente irá existir, né? Irá existir essa ordem cronológica aí acerca da sentença. Até eu não coloquei todos os incisos, todos os parágrafos, porque na verdade aqui seriam as principais alterações, né? O próprio código diz que se eventualmente está concluso e a parte realizar uma petição, quando o juiz resolver aquela questão incidente, volta para o mesmo lugar onde estava. Não volta para o final da fila, né? Então, então eu nunca mais vou mexer no processo, né? Quero uma certidão narratória. Não mexe, né? Então, que vai sair do gabinete e tal. Vai ter que ser dado e volta para a conclusão, certo? Porque é, na verdade, uma ordem digital, né? Não vai tirar da pilha lá agora. Quer dizer, em tese, a pilha não importa. Importa essa lista publicada, certo? Essa é a ideia. Bom... depois nós tivemos alterações também em termos de atos processuais, né? Os prazos sofreram uma alteração brutal aqui no âmbito do novo Código de Processo Civil. O 213, que é o artigo do novo Código de Processo Civil que fala um pouco sobre esses prazos, ele não inovou naquilo que já acontece nos dias atuais, né?
existiu uma lei, que é a Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico, ela já diz a mesma coisa que diz o 213, que quando eu tenho que cumprir um prazo, e esse prazo pode ser cumprido, esse ato processual pode ser cumprido por meio eletrônico, não tem como orientação o horário do expediente forense, e sim 24 horas do seu último dia. Isso porque o sistema ele está acessível, né, de uma maneira ininterrupta. Por exemplo, hoje, se eu vou cumprir um ato processual no STJ, eu posso mandar um fax, né, então, que chegue dentro do horário do expediente, eu posso protocolar fisicamente no STJ, e tem que ser dentro do horário do expediente, para ter uma secretaria para receber, né. Eu posso, eventualmente, cumprir o ato no meio processual, digital. Quer dizer, certificado digital, eu mando aquele ato processual, aquele agravo regimental, aquele agravo, enfim, recurso, né, na via do processo eletrônico. Isso pode ser feito até as 24 horas do último dia, quer dizer, não respeita o horário do expediente. Isso já acontece na Justiça Federal aqui do Rio Grande do Sul, né, na 4ª região, cujo processo é eletrônico, quando está vencendo o prazo, ele vence nas 24 horas do último dia. Na verdade, não é bem nas 24 horas, né? É 23, 59 minutos, 59 segundos. Porque o legislador não conversou com o cara da informática lá, né? Que já sabe que o primeiro milésimo de segundo dos 24 é o primeiro dia já, não tem como colocar, né? O computador é técnico, né? É 23, 59, 59 e depois já é outro dia. Essa é a ideia. Então não é uma grande alteração, mas foi tipificado. 218, parágrafo 4º, esse sim foi uma grande alteração, né, que vai sepultar aí uma discussão. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo? Isso por muitas vezes dizia assim, ó, a chamada tese do recurso prematuro ou recurso extemporâneo. Por exemplo, eu já tinha acesso à sentença, né, entretanto ela não foi publicada. Aí eu protocolo embargos. Aí depois a sentença é publicada. Eu pensei, já embarguei, né? E aí, na verdade, alguns aplicavam que os embargos não seriam conhecidos, porque eu publiquei os embargos antes do início do prazo, e como eu não protocolei depois, eu não tenho embargos a serem julgados. Quer dizer, a tese do recurso extemporâneo antes do prazo, que a advocacia já achava um absurdo, né? Porque eu tinha uma ciência inequívoca. É evidente que se eu estou recorrendo de uma decisão, eu tenho a plena ciência dela, né? Então, pelo Código de Processo Civil, no novo Código, vai se entender que o próprio protocolo de um recurso, eu já estaria me dando por intimado e cumprindo aquele ato processual. Então, essa tese do recurso prematuro, recurso extemporâneo, ou que alguns defendiam até mesmo da contestação prematura, que é o sujeito protocolar a contestação antes da juntada do mandado de citação, ela deixa de existir, né? Quer dizer, o próprio protocolo já é a intimação e o cumprimento do prazo, certo? Uma novidade boa, porque limpa uma discussão que seria inútil no âmbito ao menos na visão da advocacia, né? Na visão da magistratura nem sempre todos entenderam assim, né? Aí sim uma informação importante, uma grande alteração, os prazos só serão contados em dias úteis, né? Então, não haverá fluência de prazo em sábado, domingo ou feriado. Então, por exemplo, hoje, uma publicação na quinta-feira, sexta-feira é o primeiro dia, sábado o segundo, domingo o terceiro, segundo o quarto dia, terça-feira venceria o meu prazo. Publicou na quinta, vence na terça-feira. Em tese, o advogado não teria muito tempo para trabalhar. Por quê? Porque publicou na quinta, sexta-feira é sexta-feira, né? Então, aí não só pelo advogado, porque o advogado trabalha, mas tu liga para o cliente, ele apresentou aquele documento, o que nós vamos falar? Estou indo para a praia, me liga a segunda. Aí tu liga a segunda, né? Porque não quer importunar, nem ser importunado no sábado ou domingo, né? Segunda-feira é segunda-feira, né? Então, segunda-feira é segunda-feira. E, o cara me liga segunda-feira, né? Pra fazer, tô cheio de coisa e tal, segunda-feira. Aí sobra terça-feira pra tu resolver o problema, que já é o último dia do prazo, né? E aí nós estamos ligando ao horário de expediente, já complica bastante, né? Juntada de rol de testemunhas, por exemplo, 5 dias, né? Mas eu vou falar com a testemunha, final de semana. Então, quer dizer, alterou completamente, somente em dias úteis. Se publicar uma nota de expediente, a regra da disponibilização já facilitou um pouco, né? Mas se publicar, disponibilizou na quarta,
Publicou na quinta, sexta-feira é o primeiro dia, segunda é o segundo dia, né? Porque somente os dias úteis. Vejam que essa parte procedimental ela é bem favorável à advocacia, porque ela foi pensada pela advocacia, né? Foi uma ideia da advocacia de aprovar um novo código que também contemplasse várias alterações procedimentais. Veja que na parte do procedimento, listagem de processo é bom para a advocacia, né? A figura de prazo processual é bom para a advocacia, né? Fluência diferenciada e prazo estendido até as 24 horas. Falta de protocolo da peça já se dá por intimado, também tudo bom para a advocacia, para deixar de perder prazo, em tese, né? Certo? E depois o 220, também é as férias do advogado, né? Então, a suspensão de prazo vai ser veiculada por lei, né? 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, 20 de janeiro, né? Então, não dependerá mais de ofícios ou requerimentos do presidente da Ordem dos Advogados para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Federal, para a Justiça Estadual, então, regulado por lei. E a prática, como o Código de Processo Civil, subsidiariamente ele vai se aplicar a todas as outras justiças, em tese, procedimentos, então todos terão que adotar, né, dia 20 de dezembro até 20 de janeiro, a suspensão dos prazos. É claro que o foro continuará, né, porque a prestação judicial é ininterrupta, né, somente a suspensão dos prazos com as audiências, então o curso aí daquilo que já acontece hoje, né, mas hoje depende muito mais de um requerimento, de uma aceitação, do que propriamente a lei, né? Honorários advocatícios. Também alterou bastante a figura dos honorários advocatícios aqui. Os honorários, tu anota aí o artigo 85, depois tu dá uma lida lá e faz um pormenor do que realmente alterou, certo? Principais alterações. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Fica bem expresso que seriam os honorários sucumbenciais, né? Não implícito, mas expresso pela lei, dizendo quem paga e quem recebe, né? Então, a sentença condenará o vencido, a parte sucumbente, né, a pagar honorários ao advogado do vencedor. Não ao vencedor, mas ao advogado do vencedor. Então acaba também com uma discussão de conscientização do cliente. Ah, eu já te paguei honorários contratuais, e os sucumbenciais agora, né? Ah, agora pertence a mim. Quem é que falou? O Congresso Nacional, né? Falou, né? Então, não é disposição contratual, é o Congresso Nacional, fixou em lei, né? Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado do vencedor. Está escrito ali vencedor? Não, está escrito advogado do vencedor, né? E quem é que paga? O advogado do vencido? Não, o vencido, né? Então, é uma fórmula que só dá certo para o advogado, né? Então, ele recebe, mas nunca paga, né? Então, em virtude dos honorários, né? Honorários vem de honraria, né? É uma honraria, né? Um honor, né, dado ao advogado. Bom, parágrafo 1º, grande inovação aqui, a condenação em honorários advocatícios nos recursos, certo? Então nós temos uma acumulação de honorários tanto na sentença quanto nos recursos. Quer dizer, vamos supor assim, ó, o advogado foi vencedor e ganhou 10% sobre o valor da condenação. A parte contrária recorre. Se ele conseguir manter a sentença, pode ser que o tribunal aumente em 5%. Ele vai ganhar 15%. Ou pode chegar até 20% sobre o valor da condenação, né? Então, são honorários cumulados, né? Por isso ele diz assim, e nos recursos interpostos cumulativamente. Só que ele vai ter um percentual, depois nos outros parágrafos, que eu não coloquei aqui, mas, né, acho até que está no outro slide, limitado a 20%, né, que continua aqueles 10% a 20%. Quer dizer, o advogado não vai ganhar 40% do valor da condenação, né? Ele vai ganhar no máximo 20%, cumulados sentença e honorários recursais, né? Bem recebido pela advocacia, né? Só poderia, né? Só que, em tese, se pensa também que não vai ser tão matemático assim, né? O juiz, sabendo que haverá honorários recursais, certamente na sentença vai ser difícil ter uma sentença que condene lá em 20% de honorários advocatícios. Já sabedor que existirá a possibilidade de honorários recursais. Em termos de justiça, o processo, o advogado continua trabalhando, contra razões, recursos. Então, isso em tese remunera o advogado, em tese é uma medida de equalização nos termos do processo. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar, mas vai ser lei, certo? Essa é a atribuição. Até agora vocês vejam que
está bem favorável à advocacia, essa parte procedimental. Como um todo ele foi pensado dessa forma, né? Como um todo ele foi pensado e orientado aí no âmbito da advocacia. Né? Aí o parágrafo 11 ele vai dizer, né, o tribunal ao julgar recurso majorará os honorários fixados, né, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Né? Então o advogado é incentivado a fazer aí contrarrazões, sustentação oral, né, todos os critérios aí para exercer um trabalho efetivo, né, também no âmbito recursal, certo? Também no âmbito recursal. Só estabelece um limite aí de fixação. Outro ponto, que é o parágrafo 14 do artigo 85, que foi uma das maiores vitórias da advocacia, nós podemos dizer, se assim for aprovado, né, o novo Código de Processo Civil, sancionado aí pela Presidente da República, a vedação da compensação. Né? Então, os honorários de advogados, honorários advocatícios, não serão mais compensáveis no caso de sucumbência parcial. Aí não dependerá de súmula, jurisprudência, entendimentos, né? Depende da lei. Né? A lei determina a vedação da compensação de honorários advocatícios, certo? Essa é a determinação, também aí um privilégio ao advogado, além de alegar que eles teriam natureza alimentar, certo? Que já existe, já é determinado assim, muito mais pelo estatuto e tal, do que próprio estatuto da OAB, né? Do que propriamente pelo CPC, assim ficará. Causas da fazenda pública. Não existirá mais condenação em valor certo, só existirá condenação em percentuais, certo? Então você vai ter o percentual de 10% a 20%, a base. Contra a fazenda pública, não existirá mais aquela situação em que o advogado ganhou 100 mil de condenação perante a fazenda pública. Né? Então ganhou lá do Estado, da União Federal, 100 mil reais. Aí ele vê os honorários diante do trabalho, da causa repetitiva, do esforço, tu não fez nada, tu copiou e colou, fixa honorários em 300 reais. O cara ganhou 100 mil e fixou honorários em 300 reais. A advocacia sempre fazia campanhas de aviltamento dos honorários advocatícios. A campanha maior foi feita no parágrafo 3º. Ele fixou percentuais em que o juiz vai estabelecer honorários perante a fazenda pública. Aqui nós podemos enquadrar, por exemplo, causas tributárias, previdenciárias, responsabilidade civil do Estado, né, todas as ações postas contra a fazenda pública. Aí você tem assim, ó, mínimo de 10% e máximo de 20% se o proveito econômico for até 200 salários mínimos. O inciso 2, mínimo de 8% e máximo de 10%, se o valor da condenação ou proveito for de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. Quer dizer, ele criou uma equalização, né? E retirou a possibilidade de uma fixação, de estabelecer honorários em valor fixo, que entenderia a advocacia que sempre pelo proveito econômico e não somente pelo trabalho realizado. Né? Então, a gente, o sujeito só fez uma petição, né? Sim, fez uma petição numa causa de 1 milhão, então se fizesse errado. Então isso era uma briga da advocacia, né, perante a magistratura, que ficou estabelecido agora, então, pelo Congresso Nacional, certo? Então falamos de atos processuais, falamos um pouco de prazo, honorários advocatícios. Vamos então para o procedimento, certo? Anota aí o artigo 190, e já pode anotar 190 e 191, que esses alteraram bastante o procedimento. É quase que uma aberração processual, certo? Quase que, né? Você vai ver por quê. Olha só. Toda a causa, ela vai ter um procedimento e continua. Né? Continua o procedimento, por exemplo, procedimento comum. Aí eu vou ter o processamento quando eu estou trabalhando no processo de execução. Todo processamento vai ser diferenciado. Só que pelo artigo 190, abriu a possibilidade de ser efetivado um calendário de atos processuais, que é estabelecido pelo juiz, parte autora e parte ré, específico para aquela causa. Então significaria o seguinte: reúnem-se autor, réu e juiz e estabelecem de comum acordo, obviamente com uma decisão do juiz, um calendário para a prática de atos processuais. O que implicaria isso? Isso implicaria uma mudança na ordem dos atos processuais. Por exemplo, uma perícia vem antes da audiência, não, primeiro vamos ouvir as testemunhas no dia tal, depois vamos fazer perícia no dia tal. A parte de provas vai ser depois de 2 meses de tentativa de conciliação. Aí então nós vamos marcar a audiência que vai ser no dia 20 de abril de 2000 tal, na vara tal, na sala tal. E aí aquele calendário é definido pelas partes e é dado, em tese, vamos dizer assim,
um mini processo específico, mini procedimento específico para aquela causa, certo? Atento aos critérios específicos. Aí eu falo, já começa a torcer o nariz, né? Que bagunça que vai dar, né? A mudança é cultural, certo? A mudança é cultural. Se a gente quiser realmente, não vai mudar nada. Porque é só dizer, eu não quero calendário, eu não quero conciliação. Então, a ideia é uma mudança cultural. E em tese, foi entendido que isso aproxima muito mais as partes, né? Elas já estão acordando sobre atos processuais a serem realizados, né? Ela já pressupõe, por exemplo, tantas tratativas para conciliação. Eu posso estabelecer 3, 4 sessões de conciliação para tentativa de conciliação, né? Assim estabelecido pelas partes. Claro que tudo isso vai depender de um elemento fundamental, o ser humano, né? Que é o cara estar ajustado e pensar, olha, vale a pena ou não vale a pena? Vai criar mais confusão ou não? Aí diz o artigo 190, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, aqui não se aplica direitos indisponíveis, né? É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa. É uma grande inovação porque procedimento é estabelecido por lei, não se muda procedimento. Nem juiz muda procedimento. Quer dizer, o juiz não pode dizer, não, aqui na minha vara é 16 dias o prazo da contestação. Não pode falar isso, né? Ele não muda concatenação de atos, né? Não, primeiro vem a audiência e depois vem contestação. Ele não muda. Agora poderá ser fixado um calendário de acordo com as partes, certo? E convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades, deveres, antes ou durante o processo. Esse calendário de atos processuais estabelecidos, de comum acordo, né, ele vincula as partes, como diz o parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais. Aí diz o parágrafo 2º assim, ó. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiências cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então eu fixei o calendário, você leva para o escritório e ali não sai mais nota de expediente para intimar e tal. Tu já está com o teu tema de casa ali, né? Então a contestação vai ser dada depois da audiência, nós vamos produzir tais e tais provas na audiência, a perícia vai ser aqui ou vai ser lá e vai ser no dia tal, né? Isso, em tese, muda uma cultura toda no nosso processo, né? Acho difícil, num primeiro momento, um juiz... Tá, não, só um pouquinho, quem fixa a data de audiência sou eu, né? A pauta quem faz sou eu, né? Então, vai ser difícil entrar nessa cultura, né? Tem se mostrado, né, que o processo todo, eu não passei aqui porque tem uma parte principiológica do processo civil que foi agregado, que são os princípios constitucionais e alguns inovadores expressos, né? Entre eles o princípio da cooperação, né? Se entende que deverá haver uma cooperação entre autor, réu e juiz, né? Isso tudo um bom senso, certo? Dentro desse elemento. Se todo mundo tiver de má vontade, de nada vai valer o artigo 191, nós nunca teremos calendários processuais, né? Mas dependendo de uma situação específica, até poderá ocorrer. Certo? Previsão dada pelo Código de Processo Civil. Bom, procedimento que alterou na petição inicial. Primeiro aspecto, petição inicial agora tem que indicar o endereço eletrônico da parte, né? Então, algo quase impossível, tu não sabe nem o endereço dela, né? Quanto mais o endereço eletrônico, né? Então tem que chegar pro réu, me dá teu e-mail aí, né? Então, me dá teu e-mail aí para mim. Na verdade, o que aconteceu aqui? Eu coloquei as inovações. O próprio código diz que isso poderá ser relativizado, certo? Mas ele coloca como qualificação a figura do endereço eletrônico, justamente porque numa era hoje de comunicação muito desenvolvida pelo meio eletrônico, a ideia do código é a aproximação das partes. Então tem que deixar o e-mail disponível lá, né? Quer dizer, se quiser me mandar um e-mail com uma proposta, né? Então aquela ideia própria de dificuldade de comunicação, né? Até o código ele foi bem conservador, né? Poderia ter colocado o WhatsApp, né? Ou então a conta no Face, né? Qual é teu nome no Face lá para... né, tentar ter aquela aproximação, né? Manda uma mensagem e tal, né? Então, para buscar. Sabendo também que, às vezes, tu tentar conciliar por e-mail pode ser bem mais efetivo do que o bate-boca, né? Então, porque, embora o e-mail tenha alguns códigos, né? O cara manda em maiúsculo, o que tá gritando comigo, né? Então,
Manda tudo em maiúsculo. Tá, mas por que tu tá gritando assim, né? Então, não, estou escrevendo, né? Então, é uma ideia de aproximação das partes, é a tendência do código, né? Vai ser relativizado, sim, vai ser, né, na prática. Agora é uma qualificação necessária. Inciso 7º. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. A audiência de conciliação ou mediação, ela é obrigatória, ela se tornou a regra, certo? O sujeito que entrar com uma ação e não quiser conciliar, ele tem que afirmar que não quer conciliar. Aí é meio estranho, parece que entrou rabugento na ação, né? Eu entro com a petição inicial e não quero conciliar. Quer dizer, já estou sendo um pouquinho, né, afastando um pouco a própria parte. Nunca é bom dizer para um juiz que tu não tem interesse em conciliar, né? A gente fica meio comedido de dizer isso, né? Eu não tenho interesse. Porque quem não tem interesse em conciliar, entre aspas, parece que está certo que vai ganhar a ação, né? Agora, a ideia é essa. Entrei com uma ação e permaneci omisso no que tange a negativa de conciliação, será aprazada aí a sessão de conciliação ou mediação. Tecnicamente tem uma diferença entre conciliação ou mediação. O juiz que vai definir exatamente esses critérios, né? A mediação, o mediador, ele fica um pouquinho mais, vamos dizer assim, calado, entre aspas. Ele não é muito proativo. Ele escuta mais e faz as partes falarem uma com a outra, né? Enquanto a conciliação, ela implica uma posição mais proativa do conciliador, exigindo propostas, né? Então, se a gente analisasse assim, teria a mediação para depois uma conciliação, né? Possível, né? Dentro desse critério aí para as partes ouvirem umas às outras, né? Isso vai mudar bastante a estrutura de tudo, né? Nós teremos que ter salas específicas para isso, né? A mesa tem que ser redonda, ninguém pode sentar em cima num patamar acima, né? Porque isso já vai contra a ideia de conciliação, a ideia de mediação, né? Então vai dar um impacto físico também bastante interessante, né? Porque, embora quem vá conciliar não seja um juiz de direito, porque isso vai ser atribuição de quem tem uma formação específica, né? Pode até ser não ter formação jurídica, né? Então, um pedagogo, um psicólogo, né, que tem uma condição melhor de efetivar uma aproximação das partes. Agora, vai ter que ter gente no judiciário para trabalhar, né? Para fazer tudo isso, vai ter que ter pauta, né? Então, esse é uma estrutura que não se sabe muito bem como vai ser implementada, mas é o retorno do processo àquela ideia de conciliação. Pode? Eu sou mediadora de são 4 mediadores na sessão, no Sejusc aqui de Porto Alegre já tem uma parte da estrutura. É um Sejusc modelo para a implantação do projeto do jovem. Na verdade, assim, sempre teve um incentivo do tribunal também por essa linha, né? Eu digo assim, a estrutura própria de conscientização das partes, né? Porque esse vai ser um problema enorme, porque nessa sessão, né, o advogado vai comparecer, né? E o advogado não pode entrar com a ação e esperar o prazo da réplica agora, né? Então ele vai ter que entrar com a ação, comparecer à audiência de conciliação, né? Inclusive nós já vamos ver que não comparecer à audiência de conciliação é ato atentatório contra a dignidade da justiça, conforme diz o novo Código de Processo Civil, né? Então eu estou atentando contra a dignidade da justiça, entrando com uma ação e não comparecendo à sessão de conciliação ou mediação. Ela pode até, inclusive, ter mais de uma, né? Dependendo da estrutura, como anda aí a figura da participação aí dos sujeitos. Bem, o artigo 332 também foi um artigo interessante porque ele alargou a possibilidade da improcedência liminar. O que acontece? O nosso Código de Processo Civil atual, ele já fala da improcedência liminar. Ele diz assim, ó, quando você entra com uma causa exclusivamente de direito, que naquele juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência, o juiz ele pode julgar improcedente o teu pedido, dispensando a citação do réu. Quer dizer, eu entrei com vamos supor assim, uma revisional de juros. Aí o juiz entende assim, não, eu já julguei um monte de revisional de juros e eu não reviso os juros. A questão é só de direito, nem julgo, nem cito o réu, julgo improcedente. A ordem tem uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse artigo, que não foi julgado e acho que não vai ser julgado, porque vai mudar o código e ela vai perder o objeto, né?
na verdade, o que foi feito pelo novo Código de Processo Civil é ampliar a possibilidade de improcedência liminar. De certa forma, aqui não é bom para a advocacia, porque o que aconteceu foi, você quer um processo rápido? Beleza, mas a patada é rápida também, né? Então, quer dizer, para dar uma espanada, eu vou te espanar rápido também. Quer dizer, se eu perceber que a tua ação, o que ele diz lá? O teu pedido é contra enunciado de súmula do STJ ou do STF, tá fora, improcedente liminar. E veja, essa improcedência liminar é julgar mérito. É ligar para o cliente, depois de uma semana de ter protocolado a petição, e falar, perdemos, né? Ué, mas como assim? O que o réu disse? Não, ele não disse nada, nós perdemos com o que eu disse, né? Então, é pior ainda, né? Tá? Não, mas quando é que vai ser a citação? Não, não vai ter, a gente já perdeu, amigo, né? Então, essa é o teor aí da sentença, né? É entrar em campo, não se apresentar o outro time, o VO não existe, saiu derrotado por 1-0, né? Então eu entrei, ninguém jogou e eu saí derrotado por 1-0. E o outro time nem apareceu, né? Por que isso? Porque eu estou numa busca de efetividade processual, de celeridade. Então alguns implementos de precedentes são fatais aí no nosso processo. O problema foi o alargamento disso, que muitos criticam. Súmula do STF ou do STJ, tudo bem, tem um critério de subjetividade para entender se a causa está enquadrada exatamente naquela súmula. Mas até aí tudo bem, pô, são súmulas do STJ, do STF. Aí ele abarca para acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou julgado em recurso repetitivo, que é o 543C atual, né, pelo STJ, fixou matéria. Entendimento firmado em resolução de incidentes ou assunção de competência e principalmente o inciso 4º, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local, né? As súmulas dos TJs, elas teve uma época que proliferaram, assim. Aí depois se perguntou para quê, né? Porque o STJ editava um monte de súmula, né? Não tinha o que fazer, então não teria muito, vamos dizer assim, vigor uma súmula do tribunal, agora vai ter, né? Agora vai começar a se desenvolver a estrutura de súmulas. Por quê? Porque eu consigo estancar o desenvolvimento de uma ação, não vai ter nem aquela sessão de conciliação, não vai ter nada, eu vou estancar por uma sentença improcedente que julga mérito liminar, certo? Então, na verdade, é uma improcedência liminar do pedido que foi bem alargada, né, no conceito de justificar uma justiça e muito mais de precedentes. Na verdade, o nosso processo já vinha assim, né? A gente chama isso, em termos processuais, da chamada common lawização do processo civil. É um aportuguesamento meio estranho, assim, né? Mas a doutrina diz, é uma tendência, um movimento de common law, lembra? Lização, aí o brasileiro, é lização. Então, common lawização do processo brasileiro, né? Do ordenamento jurídico brasileiro. A gente sempre criticou, né? Estados Unidos e tal, né? Ah, vai lá o cara, ele é um Google, né? Ele pesquisa se já teve e aplica igual, né? Só que isso tende a um conceito, a pacificação social, né? Você não vai ter mais aquele, eu ganhei e o meu vizinho perdeu, né? Eu vou rir da cara dele, né? Quer dizer, todo mundo ganha ou todo mundo perde. Em tese, harmoniza e pacifica julgados, né? Em tese, certo? Por quê? Porque você vai ter uma decisão mais notória. A crítica da advocacia é o seguinte, quando eu vou mudar um precedente, eu não consigo chegar até lá, né? Quer dizer, eu já vou tomando tapão desde o início, né? Então, eu quero ir contra o recurso repetitivo. Vai ficar, e vai ficar, e vai ficar, e vai ficar. E vai ser difícil alterar, né? Então, é basicamente a estrutura própria de precedentes, né? Nós vamos ter com este artigo uma implementação muito grande de uma base da common law, que é a justiça de precedentes, né? Vamos ter, então, a justiça de precedentes no nosso país, né? Não só em súmulas. Súmulas do STJ, do STF, acórdão do STF, julgamento de recurso repetitivo do STJ, súmulas de Tribunal de Justiça local, certo? Que ele agrega aí um sistema conforme o regimento interno do tribunal, né? Local vai proibir. Claro, não vamos esquecer assim, né? O advogado é um brasileiro, não desiste nunca, né? Então, ele vai perder aqui e ele vai apelar, né? Ele vai levar para adiante.
E vai indo, e vai indo. Embora os recursos foram restringidos, a possibilidade recursal, ela de certa forma não foi estruturada assim, agora a sentença vai valer, vai ter uma prevalência, não. O acesso aos tribunais superiores, ele continua, porque o acesso aos tribunais superiores está lá no 102 e 105 da Constituição Federal, né? Não do Código de Processo Civil, né? Então a base do recurso especial e do recurso extraordinário permaneceu intocável. Então, mas é um caso muito mais próprio da improcedência liminar. Né? Nesse caso, na liminar, a sentença que ele vai ter que fundamentar muito bem essa sentença. Né? Na verdade, assim, ó, o que acontece? A improcedência liminar já é a própria sentença. Né? Eu posso te dizer, hoje, as sentenças liminares que são dadas pelo 285A, elas não são tão fundamentadas assim. Ele pega, copia a determinação e fundamenta. Agora, aí com a nova visão acerca das motivações das decisões, bom, vai ter que fundamentar, né, para aplicar. Mas mesmo que ele não fundamente, nós temos um problema enorme. Né? Eu teria que sujeitar a reapreciação dessa matéria. Mas em tese é uma, vamos dizer assim, uma contra-reforma aí por parte do judiciário. Né? Eu te dei prazo, eu te dei ato processual com prazo estendido, eu te dei honorários, agora me dá a possibilidade de dar uma patada. Né? Entrou, eu já vou aplicar a súmula, já vou aplicar a jurisprudência, acordo, recurso repetitivo. Então, de certa forma, equaliza, torna célere, mas não é tão, vamos dizer assim, determinável assim em termos de modificação. Né? 334, audiência de conciliação ou mediação. Essa aqui ele alterou bastante o processo. A contestação não vai mais ter prazo de 15 dias da juntada como regra, certo? Vai deixar de existir como regra, ainda continuar, mas como regra, eu não tenho que juntar a contestação em 15 dias da juntada do mandado. Por quê? Porque ao entrar com a petição inicial, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação. Certo? Inclusive o 334 diz assim, ó, se a petição inicial preencher os requisitos e não for caso de improcedência liminar, veja como a lei até é negativa, né? Ela parece que está dizendo, olha, não entra com ação, né? Porque se não for caso, e se não sei o que, e se não sei o que, aí nós vamos marcar a sessão de conciliação. Né? Então, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, né? Comunicando aí citado o réu, né, pelo menos 20 dias de antecedência. Olha só, quer dizer que o réu é citado, esse mandado de citação é juntado aos autos e não tem prazo nenhum correndo, certo? Por quê? Porque o prazo não vai mais, como regra, ser contado 15 dias da juntada aos autos do mandado de citação. Porque, na verdade, a audiência, se ocorrer a audiência, a sessão de conciliação e mediação, é daquela data que vai correr o prazo de 15 dias, não mais da juntada aos autos do mandado de citação. É claro que quando não ocorrer por alguma situação, aí nós temos ainda a regra da juntada, certo? Se for, por exemplo, um direito indisponível, o juiz de pronto vê que não há possibilidade de conciliação, então aí a regra é 15 dias da juntada, certo? Por exemplo, questões contra a fazenda pública, de direito público, indisponíveis, né? Aposentadoria, né? Então, esses casos aí buscados na área previdenciária, tributária, né? Eu digo que a lei é inconstitucional, a fazenda pública realmente é inconstitucional, não tem acordo sobre isso, né? Isso é julgado de direito, então não vai ser feita a sessão de mediação ou conciliação. Né? Entretanto, a regra é a audiência de conciliação ou de mediação. Aí o parágrafo 4º desse mesmo artigo 334, ele vai dizer assim, ó, se a audiência não será realizada, hipótese excepcional, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual e quando não se admitir a autocomposição. Na verdade, eu não vou realizar, diz o parágrafo 4º, quando ambas as partes expressamente afirmarem que não há possibilidade de fazer acordo. O artigo ele não é bem redigido, porque posteriormente ele diz que se o réu não manifestar, não vai ter sessão de conciliação também. Então, se ambas as partes afirmarem expressamente na petição inicial ou na contestação que não há possibilidade de acordo, não vai ser feita a audiência de conciliação ou mediação. É claro que eu, como advogado, eu não fico totalmente confortável em dizer assim, eu não tenho possibilidade de acordar, né? A gente não sabe, né?
É complicado você falar isso, né? Quer dizer, você está afirmando que vai ganhar a sentença, né? Vai ganhar a ação. Então, como regra, audiência de conciliação ou mediação. Parágrafo 5º. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedências contados da data da audiência. Quer dizer, olha só, o autor entrou com a petição inicial, foi marcada a audiência de conciliação. 10 dias antes da audiência, o réu manifesta que não tem interesse em fazer a audiência. Não é contestação. É uma petição que ele vai protocolar dizendo não quero conciliar. No dia que ele protocola essa petição, começa a correr prazo de 15 dias para ele contestar. Certo? Se foi realizada a audiência, 15 dias da audiência. Se não tem audiência, regra de juntada. E se o autor quer a audiência e o réu diz que não quer a audiência, e ele pode não querer com antecedência de 10 dias da audiência, naquele dia que ele protocola expressamente a desistência de eventual audiência ou desinteresse nele na audiência, começa a correr o prazo de 15 dias para a contestação. É uma preocupação do Código que a contestação não seja apresentada antes da audiência de conciliação, né? Porque, na verdade, quando você já apresenta uma resposta escrita, você já reduz bastante a possibilidade de conciliar. Porque o sujeito à parte já lê friamente com aquilo, né? Olha o que ele quis dizer com isso, sabe aquelas coisas, né? Uma coisa é a sistemática do JEC. O JEC é assim, né? Você não contesta na audiência de conciliação. Por quê? Porque contestar numa audiência, eu vou ler a tua contestação e ele quer conciliar. Então, olha o que ele escreveu, né? Ele escreveu que é uma mentira o que eu disse, então já afastou, né? Então, a ideia de conciliar é pelo pedido. Petição inicial tem que ter, né? Para saber o que eu estou pedindo perante o sujeito, certo? Se na inicial o autor afirmar que não quer a audiência, aí cai na regra da juntada aos autos do mandado de citação. Parágrafo 8º. Marcada a audiência, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. E aí a parte final é fantástica, né? Revertida em favor da União ou do Estado. O que tem a ver com isso, né? O que eles têm a ver com isso? Quer dizer, tá entre particulares, o João e o José. O cara não vai na audiência, o Estado ganhamos. Né? Então, ganharam, né? Dignidade da justiça e a multa de até 2% da vantagem econômica. Então tem que agregar nas manifestações também o parágrafo 8º. Né? Combustível, né? Energia elétrica e parágrafo 8º. Né? Então, mais uma fonte de arrecadação e tal. Então, essa é, sem falar que o ato atentatório à dignidade da justiça constitui também sanções disciplinares ao advogado, né? Então, poderá sofrer também sanções disciplinares se assim for considerado que realizou num processo um ato atentatório à dignidade da justiça. Bom, na audiência de instrução e julgamento, se chegar até lá, né? Na audiência de instrução e julgamento, haverá, portanto, aí uma tentativa de conciliação, né? Que ela é colocada aí, já vai ser pelo juiz de direito, né? Então ele diz, instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos, né? Com a mediação e arbitragem. Então ele tenta, ao menos é uma ordem dada a ele, o que no nosso Código de 73 agora não consta expressamente, né? Não obtida a conciliação, não diz que o juiz tentará conciliar, né? Então, é uma ordem dada ao juiz, no mínimo, para fazer um pouquinho mais com vontade a pergunta, né? Então, as partes querem, quem sabe, né? Então, essa é a ideia. Bom, qual será o prazo de contestação? O prazo continuou o mesmo, prazo de 15 dias. Só vai mudar o termo aquó. Prazo de 15 dias de regra da audiência de conciliação ou mediação, certo? Então diz lá, ou da última sessão, quando qualquer parte não comparecer, ou comparecendo não houver autocomposição. Realizada a audiência, 15 dias o prazo para a contestação.
No inciso 2 ele está dizendo assim, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu. Lembra que eu falei para vocês, né? O réu pode não querer a audiência, ele só protocola a petição, naquele momento começa a fluir o prazo de 15 dias para que ele possa apresentar a contestação. Ou então, não sendo o caso de realizar a audiência pelo próprio direito envolvido, aí cai na regra do 231, que a regra do 231 é a regra da juntada aos autos do mandado de citação, que é aquela que nós temos hoje, pelo Código de 73, né? Ainda existe a regra da juntada, ela não existe como regra, certo? A juntada agora será possivelmente a terceira hipótese, né? Para as causas exclusivamente de direito em que não tenha possibilidade alguma de efetivar aí a composição. Como, por exemplo, a participação da Fazenda Pública num dos polos, sem lei autorizativa, a Fazenda Pública não pode conciliar, então não haveria a possibilidade aí. Na contestação, nós tivemos também algumas informações, então só rabisca aí o 337, certo? O 337 ele é bastante longo, ele trabalhou com tudo aquilo que deve ser dito efetivado na contestação. As principais mudanças é uma informalidade acerca daqueles incidentes, os penduricalhos que se formavam no processo, né? Como, por exemplo, impugnação à JG, a impugnação ao valor da causa, né? Todos os critérios, principalmente dos dois últimos, aí, incorreção do valor da causa e concessão da JG, dariam seja incidentes processuais de impugnação ao valor da causa e de incorreção da JG. O que em tese agora vai tudo na contestação. A contestação, se chegar até lá, ela vai falar tudo. Ampliou, portanto, a estrutura da contestação. Se chegar até lá, né? Porque depois tem toda, né? Se tu não, quer dizer, não sendo caso de improcedência liminar, aí nós, né? Aí chegou na contestação, né? Vai agregar tudo. A incompetência absoluta ela já era na contestação, só que a relativa não. Então deixa de existir a exceção de incompetência. Não vai existir mais exceção de competência, vai ser na própria contestação. Só para a gente agregar, depois tem um slide aí, a própria reconvenção ela também é na contestação. Não vai mais ter reconvenção como peça autônoma. A reconvenção vai estar dentro do teor da contestação. Então agora a contestação vai ter que ser lida, né? Então, antes da audiência da instrução e julgamento, né? Não, é sério, porque na verdade, por vezes o juiz faz uma leitura mais profunda do processo na audiência da instrução, né? Ele senta ali que ele vai ver, porque até então o que acontece? Cite-se, intime-se para réplica, querem produzir provas, aí marca a data de audiência. Aí quando ele sentou, ele olha aqui o processo, que legal, né? Um processo, né? Então, a culpa não é dele, a culpa não é do judiciário, a culpa é do excesso de processo, da falta de pessoal, a culpa é estrutural, certo? É estrutural. Então, do sistema como um todo. Então, o sujeito vai ter que ler, né, a contestação justamente para identificar algum desses critérios que deveriam ser decididos, então, para o processamento, né? Foi criado pelo 338 a possibilidade de substituição do réu, que é uma grande informalidade, né? Por vezes o autor demanda contra o réu errado. Aí o autor lê na contestação lá, preliminar de ilegitimidade. Ih, né? Ih, mandei mal, né? Mas ele se agarra e briga até o fim com o cara. Porque se ele desistir, ele vai ser condenado em honorários, né? Então, havendo desistência, ele vai ser lá condenado em honorários e tal. Agora, foi possibilitado que o autor faça a substituição do réu, né? Então, o réu alega uma preliminar de ilegitimidade, o autor diz, ah, beleza, então faço outro, né? Não era tu, pega o outro, né? Então, em tese, isso facilita, né? Isso facilita o processo. Porque realmente, hoje, é claro que às vezes o autor ele descobre quem é o réu lá no meio mesmo, e continua brigando com o mesmo, para não ter ônus processuais, né? Então agora foi permitida a substituição, que é uma vantagem, em tese, aí, em termos de alargamento aí do próprio procedimento, né? Aquela estrutura de preliminar de ilegitimidade vai propiciar que o autor altere o polo passivo. Reconvenção será feita na contestação, já havia afirmado para vocês, né? A estrutura aí da reconvenção hoje, ela é uma peça autônoma, não será mais peça autônoma, né? Haverá a tramitação dentro da reconvenção. É o artigo aí 343, certo? 343, a figura aí da reconvenção.
E nós tivemos como uma grande alteração processual o chamado julgamento antecipado parcial de mérito. É difícil chegar nele, mas vamos lá. Julgamento antecipado parcial de mérito. Ele basicamente diz o seguinte, olha só. O Ovidio Batista já defendia a tese da sentença parcial. O que significaria? Havia uma crítica, tanto por parte dele como alguns doutrinadores, que seria inútil e ineficaz você ter um processo em que tem o pedido A e B, e se o pedido A fosse incontroverso, o juiz já não pudesse decidir o mérito do pedido A e continua a briga no que tange ao pedido B. Então ele pensava o seguinte, olha, por que nós vamos esperar uma sentença que vai julgar A e B até 5 anos, se em um mês a gente já sabe que o A todo mundo está de acordo? Já pacifica melhor e eu já posso tornar efetivo, já posso efetivar o cumprimento deste pedido que se revelou incontroverso. Essa é a tese do chamado julgamento antecipado de mérito, só que parcial, certo? Por quê? Porque eu estou dando um julgamento parcial e continua no que tange a outros pedidos. Exemplificando, eu posso entrar com um pedido de dano material e um pedido de dano moral. O réu concorda que bateu no meu veículo e vai pagar lá R$1.000, só que ele não quer pagar dano moral. Então o juiz poderia decidir o dano material, fazendo cumprir esse dano material, enquanto isso ficaria a discussão acerca do dano moral, demorando 3, 4, 5 anos, né, dependendo da situação. E talvez depois que eu recebi o dinheiro e mandei arrumar o meu carro, eu fico pensando assim, olha, quem sabe eu nem quero mais dano moral, porque tá legal já, né? O carro tá arrumado, o cara veio e pagou, né? Então dá uma estrutura um pouco mais de impacto no processo. Claro que isso é difícil, porque na maior parte dos casos os pedidos não são incontroversos, né? Ninguém vai dizer, realmente tem razão nisso e tal, né? Então é difícil conseguir encontrar esse critério aí de pedido que se demonstrar incontroverso. Agora, no inciso 2 é mais interessante, e o problema se agrava um pouco mais, né? Quando ele diz assim, ó, estiver em condições de imediato julgamento. As causas, por exemplo, de questões exclusivamente de direito, onde eu peço direito e fato, às vezes o direito já está em condições de imediato julgamento. E a partir dessa estrutura, o juiz teria autorização para julgar antecipadamente, né, este mérito, ainda que parcial. E o interessante desse artigo é que não dá a possibilidade do juiz julgar. Ele, em tese, constitui uma ordem ao juiz, né, em razão da efetividade processual, quando ele diz assim, ó, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcelas deles, né, estão dentro desse critério. Qual é a virtude disso? Porque a gente pode pensar, tá, mas vira uma bagunça o processo, né? Porque vai ter uma causa decidida e outra causa que ainda não foi decidida, né? Vira uma bagunça. Aí, em tese, você pode pensar, tá bom, vira uma bagunça, mas qual é a tendência do processo? É efetividade, é alteração, é celeridade. A ideia dele é se tornar efetivo, afirmando que um pedido poderá ser, inclusive, cumprido desde já, a partir do momento que for decidido. Porque o próprio artigo vai dizer ali, ó, o parágrafo 2º desse mesmo artigo 356, 356 e o parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida, na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra esta interposto. Há uma discussão de qual recurso que cabe hoje para quem permite a sentença parcial. A lei vem dizer que cabe agravo de instrumento. Isso para não atrapalhar aquele andamento do processo, né? Porque o agravo de instrumento impõe que eu retire cópias, né? E, portanto, eu formo um instrumento e vou ao tribunal, dizendo que eu não concordo e tal, né? Mas o protocolo disso não impede o cumprimento da obrigação, a exigência dela, certo? Essa é a tendência. Vai pegar? Não sei. Mas, em tese, é uma ideia que ela é muito antiga, né? Ela é muito antiga, essa ideia da sentença parcial. Por vezes ela já foi defendida aí pela doutrina, em alguns casos já foi aceita pelo nosso Tribunal de Justiça aqui. Entretanto, havia uma discussão de qual recurso cabível, né? Porque ela gera um problema. Quando a lei diz, né, é agravo de instrumento, aí é taxatividade. Então cabe o recurso de agravo de instrumento. Agora, concordamos que vai ser difícil alguém mostrar que o pedido é incontroverso. Entretanto, a gente pode pensar nas causas de direito, que envolvem fato e direito, que aí sim
haverá a possibilidade. E se a gente alargar um pouco mais, né, Justiça Trabalhista utiliza subsidiariamente o Código de Processo Civil. Né? Se eu pedir, por exemplo, horas extras, insalubridade, né, dano moral, e aí o empregador vem, tá, insalubridade eu pago. Né? Insalubridade tudo bem, estou de acordo. Né? Agora as outras não. Está de acordo, então já poderia, em tese, começar o cumprimento. Se a aplicação for subsidiária, a gente não sabe o limite que isso vai ser dado. Né? Porque, como eu falei anteriormente, só depende de um sujeito, né? O ser humano, a aplicar ou não aplicar. Ela é muito mais o CPC é muito mais um convite a mudar cultura. Né? Porque a gente olha assim, a gente fica abismado. Né? No primeiro momento a gente recebe até, o que fizeram e tal, né? Mas depois digerindo, né, vai depender, assim, por exemplo, pela estrutura o advogado vai ter que ir muito mais ao foro também, né? Então, a ideia de entrar com a ação, esperar a réplica e depois a sentença, né? Só se tiver testemunha, eu vou lá para a audiência, vai ter que participar mais ativamente. Porque ter o contato mais ativamente induz a possibilidade de conciliação, né? Isso é real também, né? As partes só podem conciliar em virtude de uma tratativa, certo? Então, essa é a ideia aí. Outro elemento, só para a gente fechar a parte da produção, é o último artigo assim, que teve uma alteração bem brutal, né? O artigo 384. Até então ele não existia no Código exatamente expresso como dito aí no artigo 384. Então o 384 diz assim: a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados àquele interessado mediante ata lavrada por tabelião. Esse tabelião é um notarial, né? O sujeito que tem a fé pública, certo? Dentro do conceito. Por quê? Esse é um problema processual. Hoje as ofensas, as relações, elas estão muito mais digitais, né? Muito mais eletrônicas, né? Não elétricas, né? Mas eletrônicas, né? Então diz lá, parágrafo único, que nem um advogado falou para mim, né, que mudou um monte dos processos elétricos, né? Não, isso é eletrônico, né? Não tá dando choque ainda, né? Então, assim, parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar de ata notarial. Aí são os celulares, WhatsApp, imagem no Facebook, todos esses critérios aí, páginas ofensivas que já podem ser vistas, ser feitas ata notarial. Hoje há um critério. Se pretende que até relato testemunhal, né? Porque o sujeito, eu não quero ser testemunha, então declara. Na frente do tabelião ele dá fé pública a isso, né? Então essas são a constituição de determinados fatos, documentos, né? Há precedentes em termos de barulho de vizinhança, né? O cara chama o tabelião para vir na minha casa, né? Olha o barulho, olha o som que estão produzindo aqui do lado, né? Então, algo que dependeria de uma perícia, né? Agora fica muito mais fácil de efetivar para reduzir a fase probatória. Certo, então, pessoal? Então, esses são os elementos aí principais, vocês vão ter na sequência aí do curso. Eu não quis entrar em execução, em sentença, que vai ser abordado em outras palestras. Essa é a ideia basicamente aí procedimental. Obrigado, então, pessoal. Até mais.